Mais um dia do nosso workshop. Hoje a gente tem um tema muito relevante, são as aplicações da genética e epigenética para a melhora dos resultados na atividade física. Então, lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Tem mais erro? Desculpe, pensei que fosse a Carol. Bem, meu nome é Marcelo, eu sou geneticista, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em genética. Depois eu comecei a orientar no programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Orientei até 2013, depois disso eu passei a me dedicar em tempo integral ao Multigene, que é um laboratório de genética e biologia molecular, onde eu sou diretor e onde eu ajudei a desenvolver aproximadamente 100 perfis de genotipagem em diversas áreas, como nutrigenética, cardio, onco e atlético genética também. Eu sou coordenador e professor de 20 cursos de genética e biologia molecular da Dr. M. Sadi, que é uma empresa de cursos e consultoria em genética humana e médica. E também atuo em algumas pós-graduações, como palestrante, como speaker da Multigene. Ok? Bem, eu tenho certeza que todos nós, quando fazemos atividade física, nós identificamos alguns indivíduos que fazendo o mesmo exercício que a gente, fazendo o mesmo treinamento, muitas vezes tem um desempenho muito melhor, tem resultados muito melhor, ou mesmo a gente, muitas vezes a gente tem uma determinada aptidão, uma determinada facilidade para fazer algum tipo de atividade física. Então, todos nós já pensamos no porquê dessas diferenças. E a ciência tem mostrado, principalmente nos últimos 20, 30 anos, que existe uma forte influência genética, que ajuda a explicar por quê, diante dos mesmos do mesmo treinamento, do mesmo tipo de dieta, de alimentação, de acompanhamento emocional, alguns indivíduos conseguem se destacar tanto, outros não. Por que alguns indivíduos têm mais facilidade para lesões, o que muitas vezes prejudica o treinamento, prejudica o nosso treinamento como meros praticantes de atividade física ou como atletas amadores, e principalmente para atletas profissionais, porque repetidas lesões repetitivas, acabam destruindo muitas vezes a carreira desses atletas, porque acaba prejudicando os resultados, diminuindo os resultados. Bem, então já há um bom tempo que nós vemos essa influência genética. Por exemplo, na década de 80, nas corridas de fundo, 50% dos atletas top 20 eram europeus e 30% africanos. Tá? Quer dizer que tinha mais atleta europeu entre os top 20 que os africanos. Hoje, aproximadamente 85% desses atletas top 20 são africanos, 55% são quenianos e 90% de todos os recordes mundiais são de etíopes ou quenianos. Então, quando a gente pensa em termos de atividade física, nós temos a interação de alguns fatores intrínsecos, né, que são genéticos, que determinam alguns fatores biológicos, e os fatores intrínsecos, que vão estar associados com os fatores ambientais, com a nutrição, com a tática, com o treinamento, com a especialização do esporte, com o nível de competição, com alguns aspectos socioculturais e, obviamente, com suporte científico para que o atleta desenvolva o melhor possível. Ok? Essa interação sempre leva a uma resposta heterogênea. E aquilo que eu tenho dito repetidamente,
sempre que tem uma resposta heterogênea frente a uma dieta, frente à alimentação, vocês podem suspeitar de fatores genéticos que levam a essas respostas diferentes. Hoje, na literatura científica, já foram descritos mais de 240 genes e suas variantes genéticas, seus alelos, envolvidos com a performance atlética. Só com relação à resistência, endurance e força, já foram descritos mais de 90 genes. O fenótipo saudável está associado a essas combinações desses vários genes. Então, nós temos polimorfismos de base única, né, que atuam em fatores de crescimento, como, por exemplo, a interleucina 6, que no músculo ela pode atuar como um fator de crescimento. Então, o genótipo que leva a maior ou menor expressão vai favorecer ou não o ganho de massa muscular, vai influenciar a força muscular desse indivíduo. Bem, desculpe, né? Quando a gente pensa em termos de performance atlética, no Brasil existe um grupo de pesquisa na Unifesp que tem trabalhado muito levantando esses biomarcadores genéticos associados à atividade física. Em 2016 foi feito um trabalho em que eles coletaram amostras de grandes atletas para verificar o genótipo de alguns genes envolvidos com maior aptidão para exercício de força, velocidade, endurance. Tá? Lembrando que, quando a gente pensa em termos de genética, em termos de melhora de resultados, para atletas de alto nível, qualquer melhora é fundamental. A gente não pode esquecer que a Maureen Maggi ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada de Pequim em 2008, por 1 centímetro de diferença. Ok? É óbvio que quanto maior a sua performance, mais difícil vai sendo para melhorar. Tá? Mas qualquer melhora, principalmente para atletas de alto nível, pode significar uma medalha de ouro, pode significar o topo. Então, quando a gente pensa em termos de resposta frente à atividade física, tem um artigo que foi publicado em 1984 pelo Lort et al., que é um marco no início de tudo isso. Por quê? Porque eles trabalharam com 24 jovens sedentários que foram submetidos a 20 semanas de treinamento aeróbico. E o que eles verificaram? Verificaram que essas 20 semanas de fato foram eficientes. Houve um aumento do VO2 máximo em torno de 33%, da capacidade da CAN em torno de 51%. Ótimo esse resultado. Mas teve algo que chamou a atenção desses pesquisadores: a variação. Enquanto alguns indivíduos tiveram uma melhora, um aumento do VO2 máximo de 5%, outros tiveram de 88%. Com relação à CAN, alguns tiveram 16%, outros quase dobraram, teve um aumento de 97%. Então, isso intrigou esses pesquisadores e eles começaram a buscar a explicação para tudo isso. E eles começaram a achar que provavelmente existiam fatores genéticos, que a genética levava a essas respostas diferentes, já que eles tinham sido submetidos ao mesmo treinamento, com as mesmas condições de alimentação, com os mesmos técnicos. Então, possivelmente, a resposta estava na genética. Então, eles começaram a trabalhar naquela época, em 1984, sem esses recursos todos que existem com relação a essas técnicas de biologia molecular, eles começaram a trabalhar com gêmeos. Então, os gêmeos eram submetidos ao treinamento, né? E eles comparavam com outros indivíduos. Os gêmeos eram submetidos ao mesmo treinamento, a treinamentos diferentes, mas a partir daí eles conseguiram identificar que realmente existia uma aptidão para exercícios que estava associado com a genética, devido à concordância que eles verificaram em gêmeos. Então, esse foi o pontapé inicial. A partir daí, surgiu o que a gente chama de atlético-genética, que é exatamente o estudo
desses genes, o que modula a expressão desses genes, que está associado com a aptidão esportiva, com a aptidão para exercício de força, velocidade, endurance. Eu lembro que, na época que eu fazia bastante atividade física, em que eu corria bastante, a gente corria com um grupo, a gente saiu para correr, estava saindo para correr na realidade, e tinha um garoto, acho que tinha 16, 17 anos, que nunca tinha corrido na vida, e resolveu correr com a gente. Né? E a gente foi correr 10 quilômetros. Óbvio que a gente olhou assim, né? Tá bom, bem. Resumindo, no final desses 10 quilômetros, a gente estava pedindo, pelo amor de Deus, para esse garoto parar, porque ele disparou na nossa frente. E foram os 10 quilômetros assim. E todos nós éramos muito bem treinados. Então, isso mostrou o quanto que a aptidão pode ser relevante e o quanto que esse garoto tinha. Né? Bem, então, quando a gente pensa em termos de aptidão, existem diversos genes que estão associados com aptidão para exercícios de força e velocidade, né, para hipertrofia. Então, quando a gente pensa em termos de força, de velocidade, a gente tem que levar em consideração o tipo de fibra, né, lembrando que a tipo 1 está associada a maior aptidão para exercícios de endurance, já que tem um melhor metabolismo oxidativo, e a tipo 2, que está associada com exercícios de força e velocidade, o glicolítico, né? Aquele ali que é rápido. Então, um dos primeiros genes a serem descritos na literatura relacionados à performance atlética, à aptidão, é o gene ACNT3. O gene ACNT3 codifica a alfa-actina 3, que leva à formação das fibras tipo 2. Fibras tipo 2 que estão associadas com força, velocidade, que gera contrações mais fortes, então favorece a explosão, que é muito interessante para corridas de 100, 200, até 400 metros. Esse gene ACNT3, que codifica a alfa-actina 3, tem um polimorfismo. Nesse polimorfismo, existe um alelo que leva à produção da alfa-actina 3 e outro alelo que é um alelo que que não leva à formação da alfa-actina 3. Ele, na realidade, codifica vai levar à codificação de um códon de parada, então a proteína não é formada. Então, ela é degradada, esse indivíduo não consegue formar a alfa-actina 3, isso favorece a formação de fibras tipo 1, que levam a maior aptidão para exercício de endurance. E, então, resumindo, quando o indivíduo é portador dos dois alelos favoráveis, né, que produz alfa-actina 3, ele vai ter uma predominância maior de fibras tipo 2, ele vai ter uma maior produção de fator de crescimento muscular, porque ela também atua como um fator de crescimento muscular, o que favorece a hipertrofia, maiores níveis de testosterona, que também favorece hipertrofia, menores níveis de dano muscular, então esse indivíduo acaba apresentando um melhor desempenho de força e velocidade, mas um pior desempenho de endurance. São aqueles indivíduos que serão muito bons para levantar peso, né, para correr 100, 200 metros, a partir daí já começa a complicar. Eles simplesmente não têm uma boa resistência. Né? E, por outro lado, nós temos indivíduos que, sendo portadores daquele alelo que não codifica a alfa-actina 3, principalmente a homozigose, vão apresentar um maior percentual de fibras tipo 1. Esse maior percentual de fibras tipo 1, essa não produção de alfa-actina 3, está associado com maior utilização do metabolismo aeróbico, por isso que isso leva ao melhor desempenho de endurance, menores níveis de testosterona, o que acaba prejudicando o desempenho de força, de velocidade, de potência. Esse aqui é um estudo que foi realizado com idosos, que mostrou que aqueles indivíduos portadores de um alelo que produz alfa-actina 3, eles conseguiam levantar 23% de peso a mais quando comparados àqueles indivíduos que tinham predominância de fibra tipo 1, porque eles tinham os dois alelos que não codificam a alfa-actina 3.
Quando o indivíduo é portador do genótipo que tem os dois alelos codificando a alfa-quitina 3 com uma maior predominância de fibras tipo 2, eles conseguiam levantar mais 46% de peso, o que mostra essa possível associação do genótipo do ACNT3 com força e velocidade. Tá? Um outro gene importante que está associado com diversas funções é o gene que codifica a enzima conversora de angiotensina, que é o gene ACE, que atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Então, a ACE tem diversas funções, atua regulando algumas atividades inflamatórias, né, atua na eritropoese, na oxigenação de tecidos, na eficiência frente a exercícios de força e velocidade. Tá? Lembrando que a ECA vai atuar sobre o angiotensino 1, levando à formação da angiotensino 2, que atua como um potente vasoconstritor. Então, se o indivíduo tem uma deleção de 240 pares de base nesse alelo, ele vai apresentar uma maior expressão da CE, maior produção de ECA, maior risco de hipertensão, maior risco de infarto do miocárdio, um risco 3,2 vezes maior, mas vai apresentar maior aptidão para exercício de força e velocidade. Se ele for portador do alelo I, que leva a uma menor expressão, ele vai ter um efeito vasoconstrictor menor, ele vai ser um indivíduo com maior aptidão para exercícios de endurance. Tá? Aqui mostrando que esse genótipo do gene ACE também está associado com sensibilidade ao sal. Esses indivíduos portadores do LLI, quando consomem mais que, vamos arredondar, 3 gramas de sal, esses indivíduos podem apresentar um risco de hipertensão 230% maior. Então, isso é uma informação importante quando a gente pensa em termos de doenças cardiovasculares e mesmo quando a gente pensa em termos de reposição, né, de sódio em atletas. Tem que tomar cuidado se ele for portador do alelo I. Tá? Aqui mostrando que indivíduos portadores do alelo I, que têm maior aptidão para exercício de endurance, de resistência, né? Esse foi um estudo que foi feito com alpinistas e foi verificado que esses indivíduos, eles portadores do LLI, eles eram capazes de ascender, em média, 947 metros a mais quando comparados aos portadores do LLD, em homozigose, que leva a maior aptidão para exercício de força e velocidade. Então, existem vários artigos mostrando essa associação do genótipo do GNACE com exercício de força e velocidade ou de endurance. Então, baseado nesses artigos, em 2016, foi publicado um artigo muito interessante, ele foi publicado pouco antes da Olimpíada do Rio de Janeiro, em que eles analisaram a influência do genótipo do gene ACNT3 e ACE em corredores de elites, né, em velocistas de elite. Então, foi um estudo muito bom, porque eles trabalharam com corredores de 100, 240, 400 metros, os melhores corredores na época. Tá? Então, foram 346 atletas de elite de 10 países, como Austrália, Brasil, Grécia, Jamaica, Itália, Lituânia, Polônia, Rússia, Espanha e Estados Unidos. Velocistas puros, detentores de recordes mundiais. Bem, então eles verificaram a influência desse genótipo dos genes ACE e ACNT3. Com relação à prova de 100 metros, eles não verificaram a influência do genótipo desses dois genes. Mas com relação à prova de 200 metros, eles verificaram que os portadores do genótipo RR, que leva à formação de fibras tipo 2, que codifica a alfa-quitina 3, esses indivíduos foram significativamente mais rápidos. Tá?
E os portadores do alelo D do gene ACE também foram mais rápidos, lembrando que o alelo D está associado a maior aptidão para exercício de força e velocidade. Com relação à prova de 400 metros, os portadores do alelo D, do gene ACE, foram mais rápidos. E detalhe, com relação à classificação para as Olimpíadas, só se classificaram para as Olimpíadas, quer dizer, obtiveram os índices olímpicos indivíduos que eram portadores de genótipos que, de fato, levavam a maior aptidão para exercício de força e velocidade. Então, nesse artigo, os autores tiveram uma conclusão que eu acho exagerada, mas é a conclusão que eles tiveram, então eu trouxe aqui para vocês, porque não deixa de ser interessante, que apesar do desempenho de velocidade depender de muitas variantes genéticas e ambientais, não é só o gene ACNT3, ACE que influencia, a variação do tempo de velocidade explicado por esse gene é substancial no nível de elite e pode ser a diferença entre o recorde mundial e apenas chegar à final. Chegar à final de uma Olimpíada não pode ser encarado como apenas. É algo fantástico. Pouquíssimos atletas de elite conseguem esse feito. Tá? Mas essa foi a conclusão dele. Isso, para mim, não é uma conclusão científica. Tá? A gente tem que levar em consideração que, por mais que o genótipo seja importante, existem outros fatores. E esses fatores genéticos não devem ser utilizados para se definir se uma criança, por exemplo, que está iniciando a atividade física, deve fazer exercício de força, velocidade e endurance. Isso é uma escolha dela. Tá? Então, esse aqui é o vídeo. Tá? Que mostra exatamente isso. Já foi publicado em 2009. Como construir um campeão no esporte? A ciência jamais conseguiu uma resposta precisa para essa pergunta. Até porque existem inúmeras variáveis: treinamento, dedicação, capacidades física e psicológica. Só que uma palavra sempre se sobressai quando é preciso explicar o que separa um atleta comum de um vencedor: talento. Descobrir aptidões é uma tarefa extremamente complexa, que requer tempo. E é muito fácil se enganar com as aparências. Eu era fascinado pelo esporte desde pequeno. Gostava de basquete, vôlei, futebol de salão, foi o que eu mais me envolvi, assim, até uns 13, 14 anos eu ainda competia. Quando eu era criança, acho que o vôlei era a última opção. Eu era bem rápida, porque era muito pequena, né? Acho que no atletismo eu sempre me dava bem. Nada disso é fruto do acaso. Garimpar precocemente um grande talento é sonho recorrente de treinadores, médicos e cientistas. Um sonho que pesquisadores australianos dizem ter tornado realidade, em uma descoberta revolucionária e muito polêmica. A Universidade de Sydney, em parceria com um laboratório de estudos genéticos, acaba de colocar no mercado um teste bem simples, que promete diagnosticar desde cedo vocações esportivas. O teste ainda não realizado na América do Sul, e que o Esporte Espetacular traz com exclusividade ao Brasil. Para entender o exame é preciso mergulhar no universo da genética e conhecer o DNA, o material que todos nós recebemos de pai e mãe, que vai determinar nossas características físicas. Esse DNA existem pedaços que a gente chama de genes. A gente estima que tem cerca de 25 mil genes e que vão determinar se você vai ter olho azul, se você vai ter cabelo castanho, se você vai ter orelha pequena, orelha grande, enfim. Então são esses os genes que vão determinar o que uma pessoa vai ser. Nesse universo de 25 mil genes que carregamos, um tem relação direta com a performance esportiva, pois determina a formação dos instrumentos fundamentais de todos os esportes, os músculos. Entenda melhor nesta viagem pelo corpo humano. Temos aproximadamente 650 músculos, que correspondem a quase 1/3 do peso de um adulto. E é bem nesse universo que atua o gene ACTN3, o gene do esporte. O processo é simples. O gene ACTN3 instrui o corpo a produzir fibras musculares rápidas.
São os músculos necessários em ações de potência e velocidade. Quem recebe dos pais cópias idênticas desse gene tem a musculatura ideal para uma corrida de 100 metros, um golpe de judô, uma cortada no vôlei, uma acrobacia na ginástica ou um chute potente no futebol. Só que em algumas pessoas, o gene ACTN3 sofre uma mutação, que anula o efeito dele no organismo. Quem recebe dos pais essa mutação desenvolve fibras musculares lentas, essenciais para esportes de esforço prolongado. Musculatura ideal para uma prova de 1.500 metros na natação, uma maratona ou uma desgastante competição de ciclismo. E existe ainda uma situação intermediária, que é a seguinte: a pessoa recebe dos pais uma cópia do gene ACTN3, responsável pela fibra muscular rápida, e uma cópia da mutação, que produz a fibra lenta. Isso mesmo, as duas coisas. Ela desenvolve uma musculatura híbrida, capaz de suportar ações de força e também de resistência. É o biotipo ideal para esportes que exigem habilidades mistas, como o basquete e o tênis. O teste, então, aponta 3 caminhos: esportes de força, de resistência ou habilidades mistas. O único material necessário para o exame é uma amostra de saliva da pessoa, coletada assim, com uma espécie de cotonete. Nós usamos tecnologia de ponta para mapear o DNA da pessoa através das salivas. Aí é só procurar o gene ACTN3 para saber o esporte mais adequado à pessoa, já que vamos determinar o grupo muscular que ela tem. É uma ferramenta bem interessante para ajudar nas escolhas pessoais. Clubes da milionária Liga de Beisebol dos Estados Unidos, por exemplo, já adotaram o exame em suas divisões de base, criando polêmica na imprensa. Eu sou O mesmo totalmente foi feito contra. pela Premier League, divisão do elite do futebol inglês. Uma empresa chilena já comercializa os testes na América do Sul. Ele é vendido pela internet por um valor equivalente a R$440. Isso foi em Mas 2009. será que esse teste de fato funciona? Quais são os limites éticos para a sua realização? O Esporte Espetacular convidou um time de atletas consagrados para tirar a prova e responder essas perguntas. Homens e mulheres, altos e baixos, fortes e resistentes. Em comum, apenas um fato: todos são muito bons no que fazem. Nos últimos 4 meses, nós coletamos o DNA de todos esses atletas que você acabou de ver e enviamos o material para o laboratório australiano, sem identificar quem era quem. Os resultados estão aqui. É hora de conhecer o que diz a genética de cada um deles. 6 atletas receberam dos pais cópias do gene ACTN3 sem mutações. Isso significa que seus corpos produzem fibras musculares rápidas, ideais para esportes que exigem força e potência. E são justamente os atletas que mais precisam delas no dia a dia. Assim, ninguém ficou surpreso com o resultado. Eu acho que eu nasci pra fazer ginástica, porque minha mãe disse que antes de eu começar a praticar, quando eu era pequenininha, já fazia estrelinha, direitinho, assim, já. Então, eu pratiquei muitos esportes, só que a natação foi além. Foi aquele que escolheu, aquele que eu nasci para fazer, e eu tenho um talento. Diz que eu tenha tido talento por ter nascido de uma família que dispensa comentários quanto ao vôlei, né? Minha mãe e meu pai foram grandes campeões do vôlei. Alguns nascem com dom, outras têm que treinar para aperfeiçoar isso, mas se você não tiver também a sua dedicação para tentar melhorar, para você tentar corrigir, eu acho que fica muito difícil. Eu acho que eu tenho talento para o judô, faço coisas com muita facilidade desde pequeno, aprendo as coisas fácil. Tem um pouquinho de talento, um pouquinho do treino também. Porque o cara pode ter talento, mas se não treinar, acho que não dá certo, não. Os outros 3 atletas receberam dos pais uma cópia do ACTN3 e outra da mutação, que produz fibras musculares lentas. Possuem, segundo os cientistas, uma musculatura híbrida. Não têm força bruta, mas também não são apenas atletas de resistência. Para 2 deles, essa maleabilidade é muito bem-vinda. Assim, é tudo misturado, não é um esporte que é mais de resistência, mais de explosão. Precisa realmente de quase todos
esse tipo de capacidade. Quanto mais, melhor, né? Leandrinho também crê que fez a escolha certa. Eu acho que eu nasci para ser jogador de basquete. E que demorou para acreditar no seu potencial. E quem percebeu mesmo foi meu irmão, né? Ele que viu que eu tinha talento. A grande surpresa do teste foi Vanderlei. Era de se esperar um resultado diferente. Ele é maratonista, precisa de fibras lentas. Teoricamente, deveria receber dos pais cópias da mutação do gene ACTN3, e só aquela que produz a musculatura ideal para os atletas resistentes. Pelo teste, sua musculatura não é correta para esforços prolongados. Vanderlei não se surpreende. Ele acredita que sua resistência física não vem mesmo da formação muscular, mas sim de sua peculiar trajetória de vida. Para ir trabalhar na roça, a gente levantava 4 horas, 4:30 da manhã. Normalmente 5 horas a gente pegava o trator para ir para trabalhar, 10, 15 quilômetros distante da cidade, e trabalhava-se o dia todo. E no retorno para casa, eu se abdicava do transporte e voltava correndo. O caso de Vanderlei ajuda a entender a grande polêmica que envolve este... Bem, eu mostrei esse vídeo para vocês, que eu acho que ele é bem didático, serve para exemplificar bem a importância dos genes ACNT3, ACE, mas principalmente para mostrar que genética não é tudo. Depende muito da motivação, da dedicação e da escolha de cada um, ok? Então, por favor, a genética deve ser utilizada como uma ferramenta, por exemplo, para melhorar os treinos. Em 2013, foi feito um trabalho por esse grupo da Unifesp com um time de basquete paulista. Então, eles verificaram, por exemplo, que tinha um jogador que jogava no garrafão. No garrafão, você precisa de força, velocidade, de impulsão, de explosão. Mas o genótipo desse indivíduo mostrou que ele tinha mais aptidão para exercícios de endurance. E esse indivíduo também constantemente se lesionava. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram o treinamento de musculação desse indivíduo, ele passou a fazer musculação com peso menor, mas com maior número de repetições, e pediram para ele mudar o jeito dele jogar, para ele sair mais do garrafão, correr mais, já que ele tinha maior resistência, para cansar mais os adversários. E os resultados desse indivíduo melhoraram bastante. Nesse mesmo time, teve uma temporada em que eles tiveram, se não me engano, 23 ou 25 lesões. Então, eles passaram a utilizar modificações na dieta, na atividade física, baseado no genótipo dos atletas, e zerou o número de lesões. Daqui a pouco eu falo para vocês o quanto a lesão, quanto a genética pode diminuir o risco de lesão. Mas o que eu quero que fique bem claro é que a genética serve para isso, tá? Para ajudar, não para definir o que tem que ser feito. Né? Quem tem que fazer isso é a pessoa, é ela que tem que escolher o que ela quer, não a genética. Tá? Bem, então voltando aqui, nós vimos exemplos de genes associados com maior aptidão para exercício de força e velocidade. Também existem genes associados para maior aptidão para exercícios de endurance, como o próprio gene AGT. Então, o gene AGT é que vai codificar a angiotensina 1, que vai sofrer a ação da ECA, que levando à formação da angiotensina 2. Então, se você tem um alelo do gene AGT, que codifica o angiotensinogênio, né, que é o angiotensina 1, que leva a maior expressão, você vai ter uma maior produção para sofrer a ação da ECA. Então, isso vai influenciar o resultado. Então, esses indivíduos que são portadores desse alelo C, eles vão ter um efeito vasoconstritor maior, porque vai produzir mais da angiotensina 2, levando a maior aptidão para exercício de força e velocidade. Se ele for portador do alelo que leve a menor expressão, vai produzir menos angiotensina 1, levando a maior aptidão para exercícios de endurance. Tá? Outro gene que está associado é o gene AMPD1,
ele codifica a adenosina monofosfato desaminase. Ela é extremamente importante porque ela regula a produção de energia, regula o metabolismo celular, tá? Então, ela é importantíssima para a disponibilidade de energia para os músculos durante o exercício. Então, esse alelo T leva à formação de uma MPD1 truncada, quer dizer, leva à perda de função da MPD1. Então, isso leva a menor quantidade de MPD1. Esses indivíduos vão ter perda dessa eficiência enzimática, vai comprometer esse fornecimento de energia durante o exercício. E você pode utilizar zinco e magnésio, por exemplo, para aumentar a expressão do alelo funcional, para minimizar essa menor produção de MPD1 devido à presença desse alelo T. Então, tem como você melhorar essa suscetibilidade genética, melhorar a capacidade cardiorrespiratória do seu paciente, se ele for portador desse alelo T, com zinco e magnésio, uma dose adequada. Outro gene que está associado a exercício de endurance é o gene BDKRB2, que codifica a bradicinina, que também atua, né, em nível vascular, levando a um controle da resposta inflamatória, está associado com proliferação celular, com controle da modulação da musculação lisa, com metabolismo de glicose, isso vai se reverter em energia, e ainda atua como importante vasodilatador. Quando o indivíduo é portador de um alelo mais 9, ele tem uma maior expressão da BDKRB2, maior vasodilatação. Essa maior vasodilatação leva a maior aptidão para exercícios de endurance. Se o indivíduo for portador de um alelo que comprometa essa ação da BDRB2, levando a menor aptidão para exercício de endurance, mesmo assim, você pode trabalhar para aumentar a expressão da BDRB2 com o maior consumo de ômega 3, de polifenóis, que vão melhorar esse desempenho de endurance do seu paciente, do seu atleta. Outro gene é um gene importantíssimo, que é o CKM, que codifica a creatina quinase, que vai atuar na conversão da creatinina, né? Está associado com a alta demanda de energia, porque na realidade vai atuar como se fosse um condutor da energia, tá? Porque a energia vai ser produzida lá e ela vai ter que ser levada até onde ela vai ser utilizada. E a CKM ajuda a fazer esse processo. Então, esse alelo G é associado à melhora da captação de oxigênio, melhor performance aeróbica e anaeróbica, que leva a maior aptidão para exercícios de endurance. Quando a gente vai correr, obviamente, se nós tivermos ligamentos frágeis, né, principalmente quando a gente pensa em termos de endurance, a gente vai ter um maior número de lesões. Então, essa aptidão para exercício de endurance pode ser comprometida. Então, outro gene que está associado com a aptidão para exercício de endurance é o COL5A1, codifica alfa-1, a cadeia alfa-1 do colágeno, então participa da formação dos colágenos fibrilares, que são importantíssimos para os nossos tendões, para os nossos ligamentos. Esse alelo T desse polimorfismo, ele tem sido associado com menor expressão, consequentemente, menor produção da cadeia alfa do colágeno. Isso vai comprometer os nossos tendões, os nossos ligamentos, isso vai favorecer a ocorrência de lesões, porque esses tendões e ligamentos serão mais frágeis, tá? Então, quando você sabe que seu paciente é portador desse alelo T, o seu atleta, você precisa controlar o processo inflamatório, porque o processo inflamatório vai degradar mais ainda o colágeno, que vai aumentar mais ainda lesões nas fibras, nos tendões. Você precisa adequar o consumo de vitaminas e minerais, adequar o consumo de resveratrol, curcumina, astaxantina, que são capazes de aumentar a expressão do COL5A1, o que vai levar à formação de uma maior quantidade da cadeia alfa-1 do colágeno, né, melhorando a constituição dos nossos tendões e ligamentos, diminuindo o risco de lesões.
Quando o indivíduo é portador desse alelo T, é muito interessante que ele tenha cuidado com alguns exercícios, né? Principalmente corrida e subida. Esse paciente, esse indivíduo, vai ter um risco maior de lesão. Genes que estão envolvidos com a produção de energia, com a lipólise, com a termogênese, também vão influenciar os resultados. Por exemplo, o gene UCP1. Então, às vezes, você tem um alelo que leva a menor produção de energia. Você pode modular com GCG, chá verde, capsaicina, fucoxantina, ácido alfa-lipórico. Isso vai potencializar a melhora e os resultados dos exercícios de endurance. PGCL-alfa, que é famosíssimo, né? Que é codificado pelo PPARGC1A. Então, o PGCL-alfa é importantíssimo porque ele atua junto a fatores de transcrição de genes que atuam no metabolismo de ácidos graxos, na oxidação de ácidos graxos, que é a queima de gordura, na biogênese mitocondrial. Então, ele é importantíssimo para a produção e controle da energia. E esse gene PPARGC1A, que codifica o PGC1-alfa, tem um polimorfismo. Esse alelo G, em homozigose, ele faz com que o indivíduo seja sensível ao consumo de carboidratos simples. Então, muitas vezes o indivíduo vai apresentar aquele fenótipo, né, de falso magro, porque ele vai estar inflamado e com dificuldade de ganho de massa muscular. Então, quando você pensa em termos de melhora de hipertrofia, se o seu paciente for portador desse alelo G, de homozigose, você tem que tomar cuidado com o consumo excessivo de carboidratos. Quando você ajusta esse consumo de carboidratos simples, seu paciente vai desinflamar e ele vai ganhar musculatura, vai ganhar massa muscular com mais facilidade. O outro alelo é o alelo A. Esse alelo A compromete a expressão e a produção de PGC1-alfa. Isso vai levar a um metabolismo mais lento, esse indivíduo vai tender a ganhar mais peso com facilidade, ele vai ter um VO2 máximo menor e vai ter o comprometimento do processo de detoxificação. Então, você pode utilizar coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipóico, L-carnitina, para aumentar a expressão desse gene. Isso vai melhorar o metabolismo do seu paciente, ele vai perder peso com mais facilidade, vai secar com mais facilidade, se for esse o seu objetivo, e ainda vai melhorar o VO2 máximo e a capacidade de detoxificação do paciente, o que também minimiza o risco de lesões. Outro gene é importantíssimo, né? O NRF2. O gene NRF2 ele atua como ativador de resposta antioxidante naquela região área, então ele vai levar a expressão de genes que atuam no processo de detoxificação, na resposta antioxidante. Ele atua também regulando a expressão de genes que codificam proteínas mitocondriais, embora sejam genes nucleares. Então, isso vai melhorar a biogênese mitocondrial, vai melhorar a produção de energia, tá? E você pode utilizar endotreico, caminol, DIN, ômega 3, curcumina para melhorar a expressão desse gene se o seu paciente, se o seu atleta for portador do alelo de risco. Homocisteína também tem sido associada com a capacidade cardiorrespiratória. Esse estudo comparou indivíduos portadores de níveis de 8 com 14 de homocisteína e verificou que esses indivíduos portadores de nível 8, né, eles apresentaram melhor capacidade cardiorrespiratória. Então, isso significa que hiperhomocisteinemia prejudica a capacidade respiratória do seu paciente, prejudica o VO2 máximo do seu paciente. Então, se você analisa, verifica que o seu paciente tem hiperhomocisteinemia, é muito importante você analisar o genótipo de genes que estão envolvidos no metabolismo de um carbono. E o mais famoso é o MTHFR, que codifica metileno tetradrofolato redutase, que atua sobre a 5,10 metileno tetradrofolato, transformando em
5-metiltetradofolato, que é a nossa principal fonte de grupo metil para mais de 400 reações de metilação do organismo. Tá? Quando o indivíduo é portador de alelos que levam, por exemplo, à redução da eficiência enzimática, a presença de um alelo reduz a eficiência enzimática de 30% a 40%, de 2 alelos de risco de 70%, esse seu paciente vai tender a apresentar maiores níveis de homocisteína, isso vai prejudicar a capacidade cardiorrespiratória dele. Quando você, de posse dessa informação, aumenta a ingestão de folato, de B6, B12, zinco, magnésio, glicina, por exemplo, isso vai melhorar a atividade da MTHFR e vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Ou então você pode suplementar com metilfolato, que é esse folato ativo, né? Aí tanto faz qual que é o genótipo do indivíduo. Isso vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória do seu paciente se diminuir os níveis de homocisteína. Aqui, lembrando só que a presença desse alelo é relativamente comum, em algumas populações chega a 45%, e outras pode chegar até 65%. Aqui, na minha experiência com a multigene, no Brasil está em torno de 52%, então significa que de cada 2 pessoas que entrarem no seu consultório, pelo menos uma será portadora desse alelo T, ela vai precisar de mais metilfolato ou de mais B6, B12, glicina, zinco, magnésio. Na verdade, quem vai definir a conduta é você como profissional. Tá? Cuidado ao suplementar com ácido fólico, porque dependendo do genótipo do indivíduo, ele vai metabolizar menos que 2% desse ácido fólico que ele ingere, lembrando que o ácido fólico é sintético, não é ativo, né? Ele precisa passar por uma via para chegar à formação desse do metilfolato ativo. E vários desses genes vão comprometer esse metabolismo, levando a acúmulo de ácido fólico. Esse acúmulo de ácido fólico pode inibir o sistema imunológico, pode bloquear os estentes coronarianos, pode aumentar o risco de câncer, especialmente câncer de colo, pode aumentar o risco de asma nos filhos de mães que foram suplementadas com ácido fólico durante a gravidez, e durante muitos anos, a boa parte das mães fizeram isso. Isso pode ajudar a explicar por que ocorreu esse aumento tão grande de casos de asma, acelerar o crescimento de cânceres pré-existentes. Isso pode comprometer o aspecto cognitivo de idosos e mascarar a deficiência de vitamina B12. Então, no meu modo de entender, suplementação com ácido fólico, principalmente por causa do nosso genótipo, principalmente porque a frequência desses alelos de risco é muito comum, no mínimo 25%, é muito melhor você suplementar com metilfolato. Tá? E, quando a gente pensa em termos de níveis de ApoA1, também, os níveis de ApoA1 e HDL, eles, quando maiores, eles estão correlacionados com a melhora do VO2 máximo, e existe influência genética. Baseado nessa informação genética que está associada com os níveis de HDL, você pode modular a dieta do seu paciente para melhorar os níveis de ApoA1 e de HDL. Dessa maneira, você vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória através do aumento do VO2 máximo e ainda vai minimizar o risco de doenças cardiovasculares do seu paciente. E quando você pensa em termos de injúrias, de lesões, por exemplo, quando a gente pensa em termos de risco de lesões, ela é muito comum em atletas de elite, principalmente. Então, 30% a 75% dos corredores de longa distância amadores sofrem lesões. Os triatletas também, numa temporada você pode ter uma frequência de 74,8% de lesões, isso acaba prejudicando muito o treinamento, consequentemente vai prejudicar os resultados do seu paciente. Esse estudo, que foi publicado em 2015, avaliou 104 genes associados com o maior risco de lesões, associados com osteoartrite, com a densidade mineral óssea, então aqueles indivíduos que apresentarem uma menor densidade mineral óssea podem apresentar maior risco de microfraturas, vitaminas, minerais que são importantíssimos, né, para o nosso metabolismo, principalmente
quando a gente pensa em termos de alta performance, ruptura do ligamento cruzado anterior ali no joelho, tendinopatia de Aquiles. E o que eles verificaram? Eles verificaram que depois que eles genotiparam e adaptaram o treinamento e a alimentação desses atletas, na verdade foi um estudo pequeno, com 14 indivíduos, eles verificaram que a frequência de lesões, que era de 71,4%, baixou para 33,3%. Isso de uma maneira geral. Uma redução de 53%. Um resultado fantástico. De 66,6% baixou para 22% em homens. Uma redução de 67%. Em mulheres, baixou de 80% para 40%. Uma redução de 50%. Então, esses são resultados extremamente promissores. Tá? Então, quando a gente pensa em termos de microfraturas, o metabolismo da vitamina D é extremamente importante. Lembrando que, por exemplo, a CYP2R1 vai atuar ali no fígado para levar à formação da dihidroxivitamina D, que vai para os rins. Lá nos rins vai sofrer ação da CYP27B1, que vai levar à formação da vitamina D ativa, que vai ser transportada pela proteína GC para as células, né? Ela vai interagir com os receptores de vitamina D, com os VDR, que atua também como fator de transcrição, que vai regular a expressão de reconhecidamente 1.000 genes, mas estima-se que se possa regular a expressão de até 3.000 genes. Mas o fato é que, se ocorrer deficiência de vitamina D, há maior risco de ocorrência de microfraturas. E você tem polimorfismos, tanto da CYP2R1, quanto do GC, quanto do VDR, que comprometem esse metabolismo. Então, quando você tem, por exemplo, um alelo que compromete a eficiência do CYP2R1, você tem menor produção de vitamina D, você tem um risco 357% maior de deficiência de vitamina D. Na prática, se o indivíduo for portador desses alelos, ele vai precisar se expor mais ao sol, se for o caso, pelo menos 15, 20 minutos por dia, e vai precisar de uma dose de suplementação maior, se você, como profissional, partir para essa estratégia. Tá? Então, ele pode precisar de 15.000, 20.000 para ter doses adequadas de vitamina D. Quando a gente pensa em termos de tendinopatia de Aquiles, existe uma relevância muito grande do gene MMP3. O gene MMP3 codifica a metaloproteinase tipo 3, que tem diversas funções do nosso organismo, mas em excesso ela é capaz de lesar o colágeno presente nos nossos tendões, nos nossos ligamentos. E, dependendo do genótipo, na verdade nós temos 3 polymorfismos relevantes do gene MMP3, o risco pode variar de 2,3 a 4,9 vezes maior de rompimento de tendão de Aquiles. Eu sou portador desse genótipo GG, apresento o risco 2,5 vezes maior de tendinopatia de Aquiles. E eu já rompi o meu tendão de Aquiles esquerdo. Então, toda vez que eu saía para correr, eu sentia o direito. Então, eu passei a suplementar com curcumina, quercetina, berberina, 200 miligramas de curcumina, 100 de quercetina e 80 miligramas de berberina para ajustar a expressão do MP3. Então, diminuiu a expressão do MP3, tá, numa quantidade adequada para ele exercer a função dele, sem exagero para não degradar o colágeno dos meus tendões e ligamentos. Então, agora, eu não sinto mais dor, não tenho mais desculpa para correr. Outro gene importante é o gene COL1, que codifica a colagenase tipo 1, tá? Que é importantíssimo, né? 90% da matriz óssea é colágeno tipo 1, desculpa, não é colagenase, é colágeno tipo 1, que é importantíssimo para a constituição dos nossos ligamentos, dos nossos tendões. Se você tem um alelo que leva a menor expressão, você acaba apresentando maior risco de osteoporose, lembrando que o colágeno tipo 1 é 90% da nossa matriz óssea,
maior risco de rupturas de ligamentos, de deslocamento de ombros, de tendinopatias de Aquiles. Mas, se você aumentar o seu consumo de frutas vermelhas, como morango, açaí, cereja, mirtilo, você pode aumentar a expressão do COL1, produzindo mais colágeno tipo 1, minimizando o seu risco de lesões, minimizando o seu risco de osteoporose. Então, é para isso que a genética serve. A partir do momento que você sabe dessa sua suscetibilidade genética, você pode adotar hábitos, pode mudar a sua dieta, pode suplementar de maneira adequada, de maneira assertiva, para minimizar esse risco de lesões. Lembrando que 18,5% dos atletas apresentam tendinopatia de Aquiles, que está associada ao genótipo do gene COL1. Então, você pode minimizar muito. Isso quer dizer que quase 20% dos atletas sofrem de tendinopatia de Aquiles. Então, é muito comum. E você pode minimizar com essa estratégia baseado no exame genético. Tá? Então, existem diversos artigos mostrando essa influência da genética. Ok? Então, você utilizando essas informações genéticas, você é capaz de minimizar o risco de lesões do seu paciente, é capaz de adequar o treinamento do seu paciente, sabendo se ele tem aptidão genética para exercício de força, velocidade. Tudo isso vai otimizar os resultados de qualquer pessoa, seja de um praticante de atividade física comum, de um atleta amador ou de um atleta profissional. Bem, outro fator importante quando a gente pensa em termos de atividade física é exatamente a motivação. Existem pessoas que não são tão motivadas assim, e outras que são muito mais motivadas, muito mais dispostas a treinar. E, sim, tem uma influência genética. Tem, por exemplo, a influência genética do gene CONT, que codifica a catecol oximetiltransferase, que atua, por exemplo, sobre a adenosylmetionina, transformando em adenosylhomocisteína, tá? Está associado com os níveis de homocisteína também, atua sobre alguns compostos tóxicos, atua sobre neurotransmissores, e é aqui que mora a importância do gene CONT quando a gente pensa em termos de motivação para a atividade física, atua modulando a expressão de estrógenos que podem levar a lesões do DNA que aumentam o risco de câncer de mama, de câncer de próstata, tá? E existe um alelo A, esse alelo A compromete a eficiência da CONT. Então, isso acaba fazendo que haja um acúmulo de dopamina, por exemplo. Esse acúmulo de dopamina tá associado com menor tolerância à dor ou intolerância. Esse indivíduo é mais ansioso, ele é menos motivado a fazer atividade física e também ele acaba apresentando um risco maior de depressão e ansiedade, acaba apresentando um risco maior de estresse. E para você melhorar, minimizar tudo isso, você pode utilizar essa adenosylmetionina, magnésio, zinco, para aumentar a expressão desse alelo, desse seu paciente, desse seu atleta. Assim, ele vai ser mais tolerante à dor, ele vai se sentir mais motivado, ele vai ficar menos ansioso, vai correr um risco menor de depressão. Tudo isso através da genética, ok? E é interessante que você forneça a esse seu paciente doadores de grupo metil, é importantíssimo para a CONT. E é importante que se evite alguns inibidores da CONT, como cafeína, estresse, alta ingestão de proteína, chá verde em excesso, quercetina em excesso são também inibidores da CONT, o que pode desmotivar o seu paciente, pode desmotivar o seu atleta, pode fazer com que ele seja mais susceptível à dor também. Tá? Então é interessante, consumo de berries, de curcumina, de sulforafano, tudo isso vai ajudar a modular a expressão da CONT. Então, existem diversos outros genes que estão associados com motivação, com resistência à dor,
e você pode modular a expressão deles para poder melhorar o desempenho do seu paciente. Bem, então, por hoje, eu vou ficar por aqui, né? Não vou me estender muito. Eu só queria mostrar para vocês a importância da genética para você adequar o treinamento do seu paciente, para melhorar a motivação e para reduzir o risco de lesões. Tudo isso, né, você conseguir estudando um polimorfismo genético e adequando o treinamento do seu paciente, adequando a alimentação, ok? Então, era só isso, né? Eu me propus a falar em torno de 1 hora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, na verdade, a triático-genética é um assunto muito extenso, dá para se falar muito tempo. Alguma curiosidade? Se vocês puderem habilitar o microfone e conversar comigo, eu agradeço. Porque é estranho. E, na verdade, eu estou falando para uma tela, porque não estou nem vendo vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Oi. Famed, obrigado. A doutora Renata Machado está perguntando se tem como assistir a aula de ontem. A gente vai editar as aulas e vamos disponibilizar no YouTube. Assim que YouTube, quando tiver disponibilizado, a gente avisa. Pode deixar. Obrigado. Mais alguma curiosidade? E aí, Bruna? Tudo bem, Bruna? Bruninha, que bom ter você aqui. Tudo bem? Adorando as aulas, fico feliz. Nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade? Então, agradeço vocês mais uma vez a presença aqui no nosso workshop de aplicações da genética e epigenética na prática clínica e convido vocês para amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós vamos conversar sobre essas aplicações em oncogenética. E lembrando que câncer é uma doença genética e epigenética. Então, conhecer essas ferramentas é fundamental para se predizer o risco, para se prevenir e, quando for o caso, se trabalhar para otimizar o tratamento. Então, a genética é fundamental. Aguardo vocês amanhã. Muito obrigado. Até lá!